Bom dia, estou aqui hoje fazendo esse vídeo extra por causa de 3 enquetes que eu fiz no meu Stories, onde eu mostro várias fotos de cavalos atacando. E quais são esses gestos? O cavalo coloca a orelha para baixo, mostra os dentes, tem os olhos muito rígidos, ou também eles podem deixar os lábios tensos e o pescoço na linha da cabeça. E por que eles fazem esses gestos? Que contradição é essa do cavalo, que é uma presa, que é um animal de fuga, apresentar esses gestos? Nós vamos falar sobre isso. Antes, inscreva-se no canal, aperte o sininho para você receber notificações dos conteúdos que eu faço aqui às quartas e domingos, tá certo? As 3 perguntas que eu fiz foram: esses gestos são normais em ambiente natural, ou seja, em ambiente selvagem, os cavalos apresentam esses gestos? Outra pergunta: esses gestos são normais em ambiente doméstico? E a terceira pergunta foi: você já viu um cavalo fazer isso? Vocês podem ver aí o conflito e depois eu vou publicar lá no meu Stories, vai no meu Instagram e acompanha lá. Olha só, a quarta pergunta que eu deveria ter feito era: como podem os cavalos serem animais de fuga e apresentarem esses comportamentos? E aí mora o grande paradoxo, a grande complexidade desses animais e a grande beleza. Primeira coisa, vamos dividir em 2 ambientes: selvagens e domésticos. No ambiente selvagem, cavalos são 2 ambientes muito diferentes, mas aqui os cavalos estão sob enorme pressão ambiental e social. Simplificando, dentro do ambiente da pressão social, por exemplo, o garanhão está sob enorme pressão, ele está protegendo o seu coletivo, procriando, ele está com aquela manada, com aquele coletivo, evitando conflitos, ou seja, evitando elementos externos, tanto de predadores protegendo essa manada, como de outros garanhões que querem dominar, ou seja, controlar a sua manada. Então ele tem esse mecanismo de defesa, que é atacar, né? Assim como possui aquele mecanismo de controle das éguas, que é um gesto muito parecido, mas diferente, que é o snaking, né? Que é cobriando, seria a tradução disso aí. Pois bem, o garanhão, ele tem o papel da proteção, então ele tem esse papel do cavalo que mostra esse gesto de ataque para esse mecanismo, embora ele continue sendo uma presa e um animal de fuga. Dentro da questão social, a égua, por exemplo, a égua matriarcal, por uma questão didática, há uma complexidade aqui dentro, mas essa égua matriarcal, vamos lembrar que cavalos em ambientes selvagens, como mustangs, por exemplo, vão viver no máximo 12, 14 anos, tá? Com exceção do Picasso, que é aquele Mustang que tem aproximadamente 28 anos, se não me engano, que tá lá no meu feed no Instagram, vai lá para você dar uma olhada. Com exceção daquele cavalo, que é uma exceção, os cavalos vivem muito pouco. Essa égua está sob pressão de outras éguas, para serem éguas dominantes, matriarcais dentro desse ambiente. Então, nós temos aqui uma série de fatores. Outro fator social: a égua, que é a responsável pela amálgama dessa manada, ela também utiliza desse mecanismo do ataque para administrar conflitos dentro da manada. Se eu tenho 2 jovens brigando e eles não estão dominando a manada, eles não são garanhões, etc. Eles são potros brincando, eles podem atrair a atenção de um predador. Então a égua faz esse gesto de abaixar a orelha e separar esse conflito, que é um conflito bobo, que pode atrair a atenção de um predador e atacar a manada. Olha que bobagem. Então,
eles continuam sendo presa, continuam sendo animais de fuga, mas eles possuem esse comportamento que é um comportamento de manutenção dentro de defesa, de manutenção hierárquica, etc, etc, etc. Certo? Agora, nós temos o ambiente selvagem. No ambiente doméstico, é o oposto. No ambiente doméstico, o que acontece geralmente? Nós separamos os indivíduos, não forma-se grupos, eles não possuem essa necessidade de luta hierárquica, de controle. Ou seja, às vezes tem um cavalo que é mais comilão que o outro, mas ele é mais dominador, ele pode atacar, fazer esse gesto de colocar a orelha para trás, mostrar os dentes. Também, aí é uma questão séria dentro outra questão doméstica, que não é só o fato do ambiente doméstico e o manejo doméstico. Os cavalos estão domesticados. Os cavalos não estão em estado selvagem, chucro. Eles não estão sem contato, controle. Então, eles não precisam apresentar esses gestos. Esses gestos que eles apresentam na manada em estado selvagem para a manutenção da hierarquia, para controle, autopreservação, etc, etc. Aqui eles não precisam, porque aqui eles não precisam brigar por essa manutenção, eles não precisam se proteger, etc, etc. Mas aqui pode acontecer em estado doméstico de problemas comportamentais graves. Por exemplo, vou citar dois que eu lembro aqui. Garanhões. Garanhão em estado de... ele está, como que chama? Testosterona sobe, ele fica excitado, ele está excitado com alguma égua. Amigo, ele vai levantar todos os seus elementos instintivos de preservação, inclusive esse de abaixar a orelha e atacar se necessário for, se você estiver atrapalhando ele. E uma vez aprendido isso em ambiente doméstico, é muito difícil trabalhar com essa figura, com esse cara, tá bom? Então é muito importante cuidar do manejo, muito especial o trabalho do manejo de garanhões. Outro exemplo, por exemplo, um cavalo sob pressão em ambiente doméstico. Ele sente dor, ele está confinado, a alimentação dele não roubada, mas é controlada, etc. Ele aprende que ele pode fazer esse gesto e a pessoa vai correr. Por exemplo, ele faz esse gesto e o tratador ou a pessoa que está manejando, seja lá quem for, sai. Ele aprende que se ele fizer isso, a pessoa vai sair. Assim como acontece geralmente de criar uma barda, que depois eu vou contar para vocês que eu aprendi o que é da onde vem o significado barda, Etienne de la Boétie, 1550, história legal, depois eu conto. Ganha barda como? A pessoa entra na cocheira, o cavalo não quer, vira a bunda para ela, a pessoa sai. Ele aprende que, virando a bunda para as pessoas saem da cocheira. Ou seja, na segunda vez ele vai levantar a bunda, na terceira ele pode soltar o pé. E você ensinou o cavalo a dar coice toda vez que alguém entra na cocheira, por exemplo, tá bom? Então, o cavalo pode ser que ele aprenda a fazer esses gestos que eu comentei, também porque nós incentivamos ele a fazer isso em ambiente doméstico, mesmo que ele não precise. Ou seja, nós fazemos com que ele precise. Por isso, responde a terceira pergunta, que é: você já viu cavalos fazerem isso? Provavelmente já. 3, 4, 5 cavalos juntos, eles podem apresentar esse tipo de comportamento. Garanhões, como eu citei, podem apresentar esse tipo de comportamento. Cavalos sob sérias condições de estresse podem apresentar esse comportamento. Porém, aqui não é legal. No estado doméstico não é legal. Nós precisamos controlar, porque esse é um estado que é um estado de estresse para o cavalo e muito perigoso para nós. Inscreva-se no canal, aperte o sininho, vou estar aqui mantendo conteúdos mais. Amanhã, domingo, hoje é sábado, amanhã, domingo, estou lançando um vídeo bem legalzinho do básico sobre como rodar um cavalo na guia. Beijo para vocês e até breve.